porque sei que a poesia lhe agrada muito. E você foi muito longe na Paraíba, escrevendo um livro e nominando de eu, o que só havia um exemplo até então, que era o de Augusto dos Anjos, que podia escrever tantos eus quisesse, pela genialidade, pelo tamanho daquele conhecimento que era incomum, como é incomum até agora. Mas você, aguerrido como é, escreveu um eu. Insatisfeito, achando pouco, depois escreveu o nós. Mas fale um pouco disso. Descreva essa estrada, sim, que é preciso que se justifique isso, não é? Antes de falar de Augusto dos Anjos, eu vou trazer a memória de Ariano Suassuna para fazer a transição do tributário para o poético. Porque assim como Ariano Suassuna, eu não vou ser um otimista para não ser ingênuo, mas também não vou ser um pessimista para ser chato em relação à reforma. Assim como você, eu estou confiando na reforma, estou confiando de que o Congresso vai exercer o seu mistério de bem elaborar a lei complementar e darmos aí o impulso necessário para que o Brasil se torne ainda mais uma grande potência mundial. Então, a nossa parte iremos fazer, eu não tenho dúvida disso. Saindo de Ariano e agora entrando em Augusto dos Anjos, Augusto dos Anjos, ele de fato foi o paraibano do século, foi uma pessoa que o Brasil todo, o mundo todo, conhece a sua poesia. Podem criticá-lo ou não, mas jamais poderão questionar a sua genialidade. E ele só fez um livro. Ele, gênio, só fez um. E eu, na verdade, escrevi 2 eus, mas a culpa não foi minha. Vou lhe dizer por quê. Tudo começou num livro de Veredas da Liberdade, onde folhei de Eitel Santiago e tive a curiosidade de aprofundar um pouco mais Augusto dos Anjos. E depois de ver toda aquela sua poesia que traz a essência da dor do ser humano, porque a vida é uma vida de luta, de sacrifício, de decomposição. Cada dia vivemos um dia a menos. Então, ele traz como ninguém o sofrimento e a vida do ser humano. Sendo que eu questionei, no momento em que terminei de ler, sobre o mistério da vida, e eu disse, bem, eu concordo com tudo que ele está dizendo. Tudo que ele está dizendo nos seus poemas são a maior verdade, na sua potencialidade máxima, superlativa, progressiva. Mas eu disse, e vamos viver nesse marasmo, nessa depressão, nesse sofrimento? Não. Então, eu vou dizer que o mistério da vida, que é um dos primeiros poemas que eu fiz, um dos mistérios da vida, é como conseguir encontrar, não atalhos, mas caminhos para superar a miséria que existe na mente humana. E só assim iremos conseguir despertar e achar pontos de luzes, de felicidade, de euforia, de alegria. E aí, na gangorra da vida, o que não podemos deixar é os momentos maus, momentos de tristeza, de depressão, de sofrimento, de incertezas, superarem os momentos de vida. Esses nós devemos sempre estar vendo, buscando, idealizando, transmitindo esses momentos de vida de luz. Mas eu quero justificar que os 30 anos de vida de Augusto, nesta caminhada não houve tempo para alegrias, porque a produção não se faz definitivamente nas alegrias, se faz na caminhada do Vale do Paraíba a Pernambuco, até Minas Gerais. Isso é uma genialidade. Aquele livro, eu não precisava de uma página a mais para deixar, não o Brasil apenas mais, mas o mundo, observando, analisando. Você veja que é um testemunho que dou, porque essa coisa de você jogar, não é? Essa notícia sem justificativa é ruim. Nós lançamos, na minha gestão, na presidência da APLJ, Augusto dos Anjos, tributo à sua memória. E, juntamente com a secretária-geral, eu solicitei que distribuísse, deixasse, por exemplo, no Luiz, na livraria do Luiz, uns exemplares e tal. Ficavam, além dos acadêmicos, pessoas interessadas. Há muita gente interessada em literatura que trata sobre Augusto dos Anjos. E, no sábado, fui à livraria do Luiz para um lançamento.
não era sequer, ainda não era no segundo piso do Meg Shop. Era lá no centro, ali por trás da Assembleia. E então, ali, chegando para este lançamento, Ricardo me chama e diz, olha, aqui foi solicitada uma venda. Mas me diga, venda, como é que você distinguiu isso? Porque podia ser de gente de João Pessoa, de amigos da academia, de frequentadores dos nossos eventos e tal. Não, essas solicitações que eu estou lhe falando foram de fora. Foi uma biblioteca, uma biblioteca americana e uma espanhola, que solicitaram tantos volumes cada uma para expor lá nos seus arquivos. Então Augusto passou o limite do Brasil. Isso é uma coisa que podia não ser divulgada, podia não chegar a mim. Eu é que estou divulgando porque entendo que não é brincadeira isso. Eles leram, a internet comunica o mundo com a literatura e solicitaram esses exemplares. Foi uma alegria imensa que eu tive naquele dia, porque não pela concepção da obra, do livro apenas, mas sobretudo pela dimensão que Augusto dos Anjos, o paraibano do século, o homem que na realidade escreveu um livro único, o Eu, e o Eu fala por nós, fala por gerações, não é? E ultrapassa fronteiras. Há muitos apreciadores de Augusto dos Anjos, por felicidade, na Paraíba, que ainda seguram, sustentam e dão exatamente impulso a esta infindável capacidade literária que teve Augusto de escrever. Mas na poesia, você foi para esses livros. Quero ainda chegar no atletismo, quero chegar em outros hobbies, que nós acabaremos por terminar este programa com a leveza dos hobbies amenos, não é? Mas eu pergunto, na poesia, foi mesmo impulsionado pelo dia a dia, pela coincidência de fatos, pela comparação com poemas que você tornou-se admirador delas? Como é? A poesia, eu jamais imaginaria que teria contato com ela, porque eu sempre fui muito empreendedor, já fui muito, talvez até muito dogmático para trabalhar, muito concreto. Eu nunca fui muito do abstrato, do pensar muito filosofia, poesia, eu sempre fui muito de executar. Então a poesia, ela, sem eu saber, ela vinha algumas centelhas, algumas sementes sendo plantadas ao longo dos anos. E um dos primeiros poemas que eu faço, eu realmente coloco que de tanto ler, decidi escrever, de tanto ousar, decidi avançar. E aí eu vou construindo toda uma descrição de o porquê, ao final, eu ter me transformado em um poeta, entre aspas, né? Um poeta em início de conhecimento, de informações, de construção. Mas sempre que a gente escreve com a alma, e para escrever com a alma, você precisa estar em êxtase, seja pela dor, seja pelo amor. Dificilmente um poema feito na mesmice, na normalidade, ele consegue atingir a sua finalidade. Você tem que estar em uma outra dimensão, seja pela dor, seja pelo amor. E eu superei muitos desafios, todos nós superamos muitos desafios, e alguns desafios não surgiram poemas de imediato, mas deixaram dores e cicatrizes que futuramente, quando eu busco na memória, veio algumas coisas fortes e escrevi vários poemas sobre superação. Dificilmente eu escrevo alguma coisa onde começa com sofrimento e termina com uma dor angustiante. Eu, na verdade, tenho isso como valor, como meta de vida, sempre buscar a vida. Então eu posso começar relatando momentos difíceis, mas sempre busco ao final
deixar ou uma esperança ou então, na verdade, uma superação, né? Então acho que isso é um pouco da vida, né? Você é uma